Flamengo festejou. Festejou o quê, amigo? Jogadores no campo festejando, jogadores emocionados. Emocionados com o quê? Isso é o fim da picada, cara. Normalizaram assim a bananice. A bananice rubro-negra foi tratada como algo normal, institucional. Não aprenderam nada com a história recente do clube, com o episódio do Cabanhas. E não aprendem nada com o Palmeiras, que mesmo sem ser brilhante, por que ganha o campeonato? Porque o Palmeiras pode jogar mal, mas o Palmeiras nunca é indolente. O Palmeiras nunca é banana, nunca é preguiçoso. É diferente. Jogar mal, perder, é circunstancial. Acontece. O Palmeiras teve fases ruins na temporada, sequências de derrotas, mas o Palmeiras joga sério. O Flamengo sobe nas tamancas, põe as mãozinhas na cintura, não corre em certos jogos, não compete, toma de 4 do Fluminense final carioca, toma de 4 do Bragantino, toma de 3 do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro também, do Cuiabá, perde para Alcas, empata com o Ñublense, é eliminado pelo Olímpia. Querem mais algum outro exemplo? Desse ano ridículo? E aí você dá até uma entrevista do Felipe Luiz em que parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem, que quer ser técnico. Ninguém tem constrangimento nenhum, gente. Flamengo, ninguém se constrange. E isso tem as digitais, claro, dos dois dirigentes mais de cargos mais elevados. O vice-futebol é o presidente do clube. Que permitiram, não sei se a ideia partiu deles, mas concordam com uma homenagem a jogador em jogo valendo 3 pontos. E eu transfiro aqui para quem nos acompanha, especialmente para quem torce pelo Flamengo, a pergunta que o colega Fabrício Kika fez na rede social. Alguém acha que Jorge Jesus, já que falamos tanto do Abel Ferreira, então vamos pegar o par rubro-negro do Abel, que é o outro português que fez sucesso aqui, que foi embora rapidamente. Alguém acha que Jorge Jesus ia aceitar homenagem a jogador num jogo valendo uma classificação para a Champions League ou para a Libertadores? Para a competição internacional, sendo que o técnico chegou agora, o Tite, em 2023, com a missão de classificar para a Libertadores. Aí a chance do título se ofereceu. Ele e os seus jogadores não foram capazes, não foram competentes o bastante. Aí você vai fazer festa. Vão me convencer que o Felipe Luiz jogou por opção do Tite e não porque ele tinha que ser homenageado, e ele erra na jogada que gera o pênalti, que gera o gol do Cuiabá, proporcionando um final de jogo perigoso para o Flamengo, que se toma um gol ali, 2 pontos a menos, a chance é enorme de ficar fora da Libertadores em sua fase de grupos. E isso não é pouca coisa não, para quem não se ligou, quem começar a Libertadores na fase de grupos vai jogar em abril. Quem tiver que disputar 2 fases de fase preliminar, 2 etapas, 2 mata-mata, começa em fevereiro. Muda completamente o planejamento. Você tendo aí a chance de usar o estadual, já que não serve para nada o estadual, que sirva de pré-temporada. Aí você mete no meio ali 2 mata-mata. Ah, mas o mata-mata nessa fase é fácil. O Olímpia eliminou o Fluminense no ano passado, o mesmo Fluminense, o mesmo Olímpia que eliminou o Flamengo nas oitavas esse ano. Então aparece aí um Milionários da vida, um Olímpia, um São Lourenço, sei lá, eu não vi ainda quais são os times, mas enfim, um time que tem algum porte, e você pode ser eliminado precocemente. O Corinthians já foi também, eliminado pelo Tolima lá atrás. Outras equipes brasileiras passaram por isso. São Paulo caiu para o Talheres. Você vai fazer o quê ali? Quer dizer, o que aconteceu ontem, com festa no final, enquanto o Palmeiras comemorava o título praticamente, merecidamente, o Flamengo estava comemorando sei lá o quê. Quer dizer, é realmente demais. Se a ideia é fazer cortina de fumaça para esconder toda a pífia temporada do Flamengo, pode enganar os ingênuos, mas não a todo mundo. Pois é. A gente vai falar daqui a pouco sobre jogadores também. Tem gente falando que voltou o São Paulo na enquete também, que deu 5 dos 8 gols que o Palmeiras tem de saldo nessa temporada. Mas, Arnaldo... Deu 7, né? Deu 7. Deu 7, né? Porque 5 num lado, 5 num jogo, 2 no outro. Pois é. O Juca não deu estimativa de likes. Eu vou dar 5 mil. 5 mil para homenagear a goleada, mas eu não entendi por que não faz referência ao título da Copa do Brasil e faz ao 5-0. Esquece esse 5-0. Isso não tem a menor importância. Aliás, os dois times vão se enfrentar na Supercopa, que sabe lá onde vai ser. Pode ter sido até nos Estados Unidos. Agora, Arnaldo, o que não deve ser é no gramado sintético a Supercopa, porque não deve ser no Allianz. Capaz, torcida única. Agora, 2 coisas ainda sobre o gramado sintético do Palmeiras. O que o Abel falou, e os palmeirenses, eles normalmente ficam bravos, né, quando se fala do gramado sintético. Agora o Abel falou, né, um pouco sobre o estado do gramado sintético do Palmeiras, e ficou meio uma questão sobre fica ou não fica dele, né? Deixou em aberto. Vou confessar que eu não estou desejando que ele vá embora, não, assim como o Juca, não desejamos. Mas me lembra um pouco o Luiz Castro, que ficou cozinhando aquele negócio um tempão até que foi embora.
O que você acha? Sobre a grama, sobre o que ele falou sobre a grama e sobre o Abel fica ou não fica. Eu acho um pouco diferente, porque o Luiz Castro já tinha dado o sinal que era só questão de tempo, né? Eu acho que o Abel tem... É como se ele fosse um jogador de cartas que fica, às vezes, blefando, enfim, trucando, muitas vezes. E quando ele fala das mazelas do Palmeiras, e elas existem, aí ele tem a chancela, porque a comunidade palmeirense só aceita quando eles mesmos tratam das coisas internas. Só uma questão rápida antes de entrar na questão grama sintética, Abel Ferreira, e sua permanência ou não. O Mauro falou das despedidas em jogo valendo, não foi só no Maracanã, né? Teve no Corinthians com o Fábio Santos, jogo valendo, e teve no Mineirão com o Hever, jogo valendo contra o São Paulo, e o Hever jogou pra caramba contra o São Paulo, vou te falar, viu? Lá deu certo no Mineirão. Mas eu acho, Tironi, que o que o Abel faz, já tem feito nessas últimas semanas, da forma dele, provocado o Palmeiras, instituição, para uma melhora para o ano que vem, que talvez seja essa a condição para ele ficar. Ele tem contrato de mais um ano. Mas acho que ele não ficou totalmente satisfeito com o Palmeiras esse ano, né? Por mais que ele tenha errado também em alguns momentos, o Juca falou, eu acho que a questão do Endrick é clara, ele demorou a efetivar o Endrick ontem não fez o gol, foi o Breno Lopes de novo, mas o Endrick ontem de novo sobrou de uma forma impressionante. Impressionante a questão física e técnica do Endrick. Ele é um jogador assim espetacular, ele destruiu o time do Fluminense, passava por cima dos caras e tudo mais. Teve os gols anulados, as jogadas dele. E o Abel demorou, sim, a encontrar a solução Endrick, mas acho que ele, na cabeça dele, o Palmeiras não trabalhou bem esse ano também. E nesses discursos de lamúrias para lá e para cá, ele reforça, olha, se não fosse eu, não ganharíamos, né? Isso também é uma forma de valorizar o trabalho dele, né? E eu acho que tem duas questões aí nessa entrevista. O ano que vem, em que o Palmeiras precisa ser mais forte do que ele foi esse ano, em termos de jogadores. O time atual chegou num limite e o Endrick vai embora, né? Isso é claro, daqui a alguns meses ele vai embora. Ele não estará na parte principal das competições ano que vem, vai para o Real Madrid. Então, não só a ausência do Endrick, mas como a ausência de investimentos no time de futebol, eu acho que ele passa um recado claro. E passa um recado das coisas do dia a dia do Palmeiras, que é o time que trabalha melhor no Brasil, mas que tem essa questão, sim, não só da grama sintética do Allianz, mas da indisponibilidade do Allianz muitas vezes, do fato do Allianz estar aberto para as decisões. Vocês viram ontem de novo, com parte do estádio interditado por conta do palco do show, fica aquele tapume lá atrás. E a grama sintética do Palmeiras é ótima, porque eu adoro esse tema. E o palmeirense só deixa a gente discutir esse tema quando o Abel Ferreira vem falar dele. Ele, ao dizer que prefere, evidentemente, a grama natural, ele coloca uma questão e dizendo que entende a opção do Palmeiras pela grama sintética pela questão econômica, ele simplesmente elucida a questão. A grama sintética é uma opção conveniente para os clubes e é uma opção economicamente mais interessante para os clubes, né? Então não é uma opção interessante para o jogo, para o campeonato, para o esporte. É uma opção econômica interessante para o clube que determina essa situação, né? Ela não leva em consideração o campeonato em si, o melhor jogo, e a questão das contusões, sobretudo. E tem uma questão que ele coloca que está passando em segundo plano. A grama sintética do Palmeiras é ruim, é a pior do Brasil hoje. Quando ele fala em 10 anos de validade, o gramado do Palmeiras apodreceu o sintético. Então, não é só as pulseirinhas do show da Taylor Swift ou a cerveja derrumada no gramado, ou o xixi feito no cantinho. É que a grama tá rala, tá dura, tá gasta,
E ela, assim, a sintética, hein? Porque a gente chegou no momento em que temos grama sintética ruim. E isso é indesculpável, certo? É isso que ele está colocando em questão. E ela proporciona maior risco de lesão, inclusive para os jogadores dele. Simplesmente foi isso que ele falou. Então, eu acho que o Abel joga. O Palmeiras precisa melhorar e continuar trabalhando internamente para poder continuar disputando os títulos principais na temporada seguinte. Em que outros, Botafogo à parte, prometem ou ensaiam estar melhores do que esse ano. Então é isso que está na cabeça dele. Ele quer continuar ganhando. Né? Na grama sintética, no cimento, na grama natural, ele quer continuar ganhando. E para isso ele precisa ter melhores jogadores, mais condição de trabalho e um campo melhor, uma casa melhor. Inclusive para poder jogar mais vezes na casa dele. Lembrando que ele teve que jogar algumas vezes em Barueri, várias vezes em Barueri, que é a segunda casa da patrocinadora do Palmeiras agora, que fica uma coisa meio de conflito de interesse ao cubo. Já tem o conflito de interesse natural do comando da Leila Pereira no Palmeiras. Então, achei boa a entrevista do Abel. E aí, cabe agora, como ele fala e o palmeirense escuta como um mantra, refletir sobre time para 2024, gramado sintético e tudo mais, vai receber o Paul McCartney nessa semana aí. E, enquanto isso, ele comemora mais um título brasileiro, merecidamente, porque trata-se, sim, do melhor técnico em atividade do país e também do clube mais organizado do país nos últimos tempos. Qual